deputados, na pessoa da senhora senadora presidente de mesa, Regina Souza. Represento aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com muito prazer, e também a Coordenadoria de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também foi criada por uma recomendação do CNJ. O juiz acabou se aproximando dessa situação de violência doméstica contra a mulher, familiar e doméstica contra a mulher, e acabamos percebendo que a atuação ela não está limitada às nossas salas de audiência, às análises de pedidos de medidas protetivas. As medidas protetivas, como bem ressaltado pela Aline, elas são o coração da Lei Maria da Penha, elas que impedem efetivamente a reiteração da conduta criminosa, desde que judicializada a situação, e ela impede o que nós tememos no final do caminho, que é a ocorrência do feminicídio. Nós tivemos a lei sancionada em 9 de março passado, e o que nós não queremos é que o Brasil continue nesse lamentável posto de 5º país no assassinato de mulheres. As medidas protetivas de urgência, elas são concedidas pelo juiz a requerimento da parte, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, e também existe o entendimento já sedimentado que até mesmo de ofício o juiz pode conceder essas medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma realidade diferente ao nosso dia a dia no fórum. Os fóruns começaram a ser procurados mais pelas mulheres, que são as vítimas diretas, mas nós não podemos nos esquecer também das vítimas indiretas, que são os familiares envolvidos na situação de violência doméstica, no episódio de violência. São os filhos, são os pais, são parentes por afinidade que acabam se aproximando e participando da situação de violência. Então, a Lei Maria da Penha não se restringe no que diz respeito à concessão de medidas protetivas à pessoa da vítima direta. Existe uma possibilidade de ampliação dessa proteção aos demais envolvidos nessa situação de violência. Com relação à demora na concessão das medidas protetivas, existe realmente essa situação. O juiz tem um prazo estabelecido por lei de 48 horas, que está previsto na Lei Maria da Penha, mas nem sempre esses pedidos de medidas protetivas são encaminhados diretamente ao juiz, e existe uma certa resistência das mulheres, todos nós sabemos, de denunciar a violência às autoridades competentes. Às vezes, os episódios de violência ficam limitados naqueles estreitos locais onde a vítima reside, desenvolve as suas atividades profissionais. Aliás, existem medidas protetivas de muita utilidade, muitas delas concedidas até nos plantões, de impedimento de o agressor se aproximar do local de trabalho da vítima. Por quê? Ele vê como uma agressão muito eficaz xingar, ofender, atirar objetos na mulher no local onde ela trabalha. Por quê? O empregador, num momento, vai acabar despedindo esta mulher. E esta mulher vai continuar no ciclo de violência do qual ela não consegue se desgarrar por não ter condições para manter a sua própria subsistência e de muitas outras pessoas que estão no seu contexto e dela dependem. Já foi feito um estudo pela ONU, a mulher realmente é a cuidadora, sempre tem uma pessoa sendo cuidado por uma mulher. A mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do companheiro, a mulher cuida dos pais, a mulher cuida até mesmo de um vizinho que não tem família, a mulher está sempre se desdobrando nos afazeres do lar, nos trabalhos fora de casa e também nessa situação de cuidado. Então, qual é a grande arma desse homem? Manter a vítima numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, que não possa sair desse ciclo de violência. O que o Tribunal de Justiça se dispôs, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também os outros tribunais de justiça, pelo que eu tenho acompanhado, eu fui nesse ano presidente do FONAVID, do Fórum de Juízes atuantes nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, e nós pudemos perceber várias ações e vários projetos, independentemente das localidades. Cada região do país tem a sua peculiaridade e projetos que deram muito certo e tentaram tirar a mulher dessa situação de flagelo, que é o que nós vivenciamos dia a dia.
São Paulo tem um projeto que é o Bolsa de Oportunidades para as Mulheres, que pretende reunir nesta bolsa várias condições para que as mulheres vítimas de violência sejam capacitadas, sejam profissionalizadas e ingressem no mercado de trabalho para que tenham a sua própria subsistência. Uma outra situação no Tribunal de Justiça, a preocupação nossa é com a autoestima da mulher que se vê machucada, lesionada pelas agressões perpetradas pelo ofensor. Lembrando aqui que a vítima, na Lei Maria da Penha, é a mulher, é a menina, proteção ampla, mas o autor da violência doméstica pode ser não só o homem, como também a mulher. Existem casos que já passaram pelos processos de que existe uma violência praticada por madrasta contra a enteada. Então, é uma gama muito grande de situações e aqui também, a doutora Aline pontuou com muita precisão a necessidade de uma criatividade, claro, atrelada aos termos da lei, na concessão dessas medidas protetivas. O dano patrimonial também é encarado como violência pela Lei Maria da Penha. Há homens que praticamente destroem a residência de suas esposas, companheiras, mães, é o caso dos viciados em entorpecentes, que acabam destruindo e levando a família a uma situação pior por conta de uma falta de suporte material. Com relação especificamente ao botão do pânico, existe uma legislação municipal em São Paulo prevendo o fornecimento pela Prefeitura Municipal do botão do pânico à Guarda Civil Metropolitana e o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário será no tocante à identificação das vítimas, identificação dos casos em que essa mulher vai receber o botão do pânico. Compartilho também a opinião da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que a principal forma de evitar a reiteração da violência e também impedir o início dessa violência é monitorando o próprio agressor. Na nossa opinião, o botão do pânico, ainda que extremamente relevante, ele é um dispositivo eletrônico que deve ser utilizado de forma acessória. Deve ser o homem acompanhado, sim, por meio das tornozeleiras eletrônicas. Existem já vários estados da federação que contam com a tornozeleira eletrônica. Não é o caso de São Paulo por hora. Ano que vem, provavelmente, já teremos as tornozeleiras, porque estamos em processo de licitação. Já foi contabilizado o número de tornozeleiras necessárias e esse é um mecanismo cautelar que realmente protege muito as mulheres. E por quê? Eu deixei para essa parte final, mas não porque é menos importante. No nosso entendimento, no entendimento do juiz e dos operadores de direito, quem deve monitorar essas situações de violência não é o particular. É o poder público, e o poder público por meio da Polícia Militar, por meio da Guarda Civil Metropolitana e até mesmo por meio da Polícia Civil. A doutora delegada se encontra aqui presente e sabe como que as mulheres se apoiam na Polícia Civil, inclusive para a proteção. Não se sente segura em deixar a Delegacia de Defesa da Mulher sem a garantia do delegado, da delegada, que realmente ela estará protegida. A Patrulha da Paz já opera em São Paulo, na comarca de Sorocaba, e a Polícia Militar acompanha as pessoas que receberam, as vítimas diretas e indiretas que receberam a medida protetiva. Há 9 anos atrás, algo para mim, como juíza, parecia faltar nessa situação toda de medida protetiva, de atuação do juiz, atuação do promotor, atuação da polícia. E desde sempre eu me perguntava por que a medida protetiva não era incluída nos bancos de dados da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Felizmente, nós tivemos uma legislação de iniciativa estadual que acabou determinando a expedição de ofícios pelo juiz aos sistemas de dados, bancos de dados para a inclusão da concessão das medidas protetivas. Então, a pessoa que é parada em via pública, além de ser verificado se existe um mandado de prisão contra ela expedido, também vai ser verificado se existe uma medida protetiva em curso, em vigência e que deve ser observada. Isso o que impedirá? Impedirá que essa pessoa se aproxime da vítima, impedirá que, num descumprimento da medida protetiva, seja decretada a prisão preventiva
protetivo que, em reiteração a enunciado já existente neste último Fonavide, foi determinado que pode ser concedida de ofício, até mesmo sem requerimento das partes, do Ministério Público, se realmente o juiz constatar que existe uma situação de perigo, de risco envolvendo a vítima indireta e as vítimas indiretas. É um pleito do Fonavide a inserção no artigo 22 da Lei Maria da Penha do fornecimento dos dispositivos eletrônicos, e aqui eu cito também o PLP 2.0, que teve também origem no Rio Grande do Sul e que opera em São Paulo, mas que temos qual a necessidade? De colocar as polícias trabalhando junto com esse sistema. Houve uma situação em que existia a ideia de a mulher acionar uma amiga, acionar um parente, acionar alguém conhecido para que essa pessoa fosse socorrê-la ou acionasse a polícia. No nosso entendimento, essa questão traz mais risco, não só aquela mulher que está envolvida no episódio, como aquela pessoa que se aproxima para ajudar. Então, o capaz para o auxílio não é a vítima ou algum colega ou algum próximo, ainda que eficaz, ainda que merecedor de aplausos esse projeto, e é um projeto que nós gostamos muito e pretendemos adotar, mas é um projeto que deve ser utilizado com a parceria da Polícia Militar. Já existe um comprometimento em São Paulo de tentativa de união das TIs, do Tribunal de Justiça, da Polícia Militar, para a efetivação do PLP 2.0. Existe a necessidade também, nós temos ouvido muito falar sobre as audiências de custódia. Antes, logo imediatamente após o flagrante, os presos são levados à presença do juiz para que o juiz realmente afira quanto à necessidade de manutenção da medida extrema, que é a prisão preventiva. Na Lei Maria da Penha, existe a situação, que também é alvo de ampla discussão, e esperamos que essa discussão prossiga. Existem penas que são muito brandas, por exemplo, da ameaça, como, por exemplo, da lesão corporal leve. E esse tipo de pena, fatalmente, se o ofensor não tem antecedentes criminais, é uma pessoa que não dada a vida criminosa, ela termina por ser libertada mediante fiança ou ainda com medidas cautelares ou medidas protetivas em favor da vítima. Existe uma ideia de estabelecimento da audiência de admoestação para que o ofensor ou a ofensora, antes de ser colocada em liberdade, venha à presença do juiz e seja advertido das consequências do descumprimento da medida protetiva, inclusive a automática conversão dessa medida protetiva ou a decretação da prisão preventiva. São meios que os juízes, alinhados aos demais operadores do direito, senhora senadora, buscam para evitar a escalada da violência. Nós trabalhamos em conjunto com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, nós do Poder Judiciário, na campanha Compromisso e Atitude. Vários projetos estão sendo apresentados. Existe uma grande preocupação com a recuperação dos agressores para que essa cultura de violência realmente se afaste do povo brasileiro, que é algo realmente nós percebemos cultural, mas que existe um respeito muito grande à Lei Maria da Penha. A preocupação com as mulheres negras é um ponto que também nos leva à discussão e preocupação. A preocupação também é grande com relação às mulheres imigrantes, às mulheres que chegam no Brasil, porque acham que, relatando episódios de violência doméstica e familiar, por estarem em situação irregular, serão expulsas do território nacional, ou algumas mesmo, como já relatado, não têm conhecimento de que no Brasil são as leis brasileiras que se aplicam, então temem por ser levadas a um juiz brasileiro e serem submetidas à legislação do seu país de origem. O Brasil atualmente está recebendo os refugiados, o Poder Judiciário está atento e sensível a essa nova realidade e também pretende trabalhar junto a essas comunidades, que são comunidades que têm culturas diferentes e que vão aos poucos se adaptando à nossa cultura. Mas o que nós queremos apresentar é uma cultura de não violência. Existe na Espanha um estudo de que as mulheres que saem desse ciclo de violência conseguem retornar ao cotidiano de uma forma robusta, desde que empoderadas e desde que afastadas desse ciclo de violência. E é isso que nós pretendemos para o Brasil também. Agradeço a todos pela palavra e estou à disposição.